Voltamos e, como acontece todas as segundas-feiras aqui no J+, nós recebemos em nossos estúdios o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni para dar continuidade às dicas sobre reforma trabalhista. Lembrando que você que nos assiste e tem alguma dúvida, pode enviar perguntas pelo live do Facebook na página da TV Mais ABC. Agora é só você mandar suas perguntas. Boa noite, doutor. Que bom tê-lo aqui novamente em nossos estúdios para esclarecer mais uma vez essas dúvidas tão comuns no mercado, nesta relação, né? Empregador e empregado. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor, muito comum agora, que é o trabalho home office. Até repartições públicas estão adotando isso. Eu já descobri que no Tribunal Federal os desembargadores querem que os seus secretários trabalhem um pouco em casa também. Então eu queria que o senhor explicasse. Boa noite e mais uma vez seja bem-vindo. Caro jornalista, em primeiro lugar é um motivo de satisfação estar aqui consigo, nesta prestigiada emissora. Obrigado. De bastante alcance entre a nossa riquíssima região do ABC, que eu tanto amo, tanto quero. Sou filho de Santo André, com mais de 200 anos nossa família aqui em Santo André, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Você tem razão. Eu sou egresso do Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhei lá no meu início de carreira. E como tudo, a lei ela vai se evoluindo. Perfeito. É um fenômeno social que a lei procura alcançar esse fenômeno social e se adaptar a esse fenômeno social. Eu tenho vários amigos que hoje são assessores e desembargadores, e a tônica do trabalho é exatamente essa, home office. Por quê? Porque economiza-se tempo, economiza-se dinheiro, transporte coletivo, mobilidade, e cada um trabalha da sua forma, enviando os seus pareceres para a formação do voto do desembargador ou do juiz de segundo grau. Todavia, a reforma trabalhista não engloba esse tipo de servidor. Podemos dar como exemplo, todavia não engloba, porque é um servidor público. Nós nos referimos aqui, mais objetivamente, ao setor privado. Sim. Onde isso também já ocorre em larga escala e evita gasto com transporte, facilita a mobilidade urbana, economiza custos. Só que tem uma particularidade. Esses trabalhadores não têm direito a horas extras. Como é que fica esse contrato? Esse contrato é um contrato que agora recebe uma feição muito mais delineada e já sabendo que não se poderá discutir isso na Justiça do Trabalho. Perfeito. Engessa o empregado. Porque antes surge a dúvida. Mas quanto tempo que demora o trabalho? De que maneira que ele vai trabalhar? E o acidente de trabalho, se ocorrer, como fica? A quem ele vai, de quem ele vai se socorrer? Vai comprovar esse acidente? Não vai se comprovar? Então realmente precisam de ajustes. Inclusive a carga horária, né? Exatamente. Como controlar isso? Que horas ele começa, que horas ele termina? Esta flexibilização é que dá o tom do trabalho home office. Fica mais naquela questão da produtividade. É preciso entregar o trabalho e não efetivamente ficar horas ali tomando café ou até enrolando. Exatamente. Eu parto do seguinte princípio. E deveria, em regra, ser dessa forma. A pessoa precisa ser agraciada pelo trabalho que realiza, pelo mérito que ela tem no trabalho, a chamada meritocracia. Sim. E daí fazer surgir uma boa relação com o empregador e ser remunerado por isso. O senhor imagina que, dada a nova tecnologia, o avanço, a todo esse progresso que o senhor mesmo citou, este é um caminho para o futuro na relação de trabalho? Eu não tenho dúvida nenhuma. Este caminho é um caminho para o futuro. Cada vez mais a tecnologia ela vai encampando todos os setores de trabalho. Evidentemente que os setores braçais, por exemplo, não terá condições de fazer esse tipo de situação, que exige a presença. Agora, um assessor de imprensa, um assessor de comunicação, um assessor de transportes, ele pode... Um trabalho intelectual. Intelectual. Trabalho intelectual. Trazer tudo para o computador dele e o teletrabalho
vai até o seu empregador. O senhor acha que isso vai, de alguma forma, diminuir essa relação de processos trabalhistas? E queria que o senhor aproveitasse também para falar como anda a justiça e o acesso a esses processos. Olha, esse tipo de teletrabalho, sem dúvida nenhuma, dependendo da contratação, de forma que ela é feita, ela vai diminuir sensivelmente esse tipo de reclamação. E mais, a reforma trabalhista vem exatamente para enxugar essa enxurrada de processos que a Justiça do Trabalho recebe diariamente. E mais, tem uma fábrica de indenizações na Justiça do Trabalho. Com todo respeito aos meus colegas, devo dizer que existem muitas ações irresponsáveis. Sim. Ações de modelo, que a pessoa simplesmente passa pela estação de Santo André, verifica lá escritório trabalhista. A pessoa entra, diz meia dúzia de palavras lá, é feita uma ação. Num modelo. Num modelo, ingressa-se com a ação, aposta-se numa revelia, numa confissão, e a Justiça do Trabalho está assoberbada. Sim. Eu digo, em termos comparativos, cansada desse tipo de situação. Mesmo porque os magistrados têm uma sobrecarga de trabalho, os serventuários têm uma sobrecarga de trabalho e muitas ações infundadas. A reforma trabalhista também vem tentando, essa nova reforma trabalhista, ela tenta diminuir esse número de ações, onde ela vai aplicar condenações por litigância de má-fé. Quando se verificar que aquele empregado ele está ali apenas por uma situação de um ganho sem causa. Isso tem que acabar. Tem que acabar, não tenha dúvida nenhuma. Agora, a Justiça, para a gente encerrar, ela criou mecanismos para facilitar as ações com conciliadores, aquela coisa. Na Justiça do Trabalho, como está esse processo para adiantar essas ações e tirar essa sobrecarga de processos que o senhor falou? Eu, como operador do direito, tenho verificado isso sistematicamente. Primeiro, a Justiça ela tem criado semanas de conciliação. Tirando todos aqueles processos em fase de execução, levando para essa semana de conciliação para tentar harmonizar o pedido dos reclamantes com os reclamados. E mais, atinge até de uma outra forma a nova versão da reforma trabalhista, no sentido de que o sócio retirante, após 2 anos, ele não poderá mais ser demandado. Isso é bom, porque é um grande problema as ações trabalhistas junto aos proprietários, principalmente quando eles saem do contrato. Eles ficam com aquela espécie de bola de ferro, Sim. com uma corrente, Sim. arrastando. E vale lembrar que a trabalhista se estende aos bens pessoais do empregador. A justiça comum também, mas a justiça do trabalho, ela vem de uma forma tão avançada que atropela muitas situações como essa dos bens e inviabiliza a empresa, inviabiliza a vida do sócio. Eu sei que o nosso tempo está estourando, mas é uma pergunta bem pertinente. Pois o senhor não acha? Hoje ser empresário no Brasil é extremamente difícil. Pela coragem do empreendedorismo e pela coragem da responsabilidade que se assume quando se tem um quadro de funcionários. Não é até certamente injusta essa penalidade que é aplicada a este empresário que por um momento difícil ele acaba com a vida dele e da família muitas vezes. Não é uma conta muito alta para se pagar? Ser empresário no Brasil é profissão perigo. Sim. Profissão perigo. Por quê? Você empreende um negócio, você tem uma ideia, você registra a tua marca, você registra a tua ideia, você possibilita a empregabilidade. Ao término do contrato, tudo aquilo que você fez para o trabalhador, ele simplesmente esquece. Vai bater na porta da Justiça do Trabalho e acaba com a empresa. Eu sei. Acaba, com a vida pessoal também. Definitivamente com a empresa, porque o que gira a economia do Brasil? As pequenas e as médias empresas. Pois é. Então, às vezes o empregador é ele, a mulher, o filho e mais 2 ou 3 auxiliares ali. A economia começou a entrar em recessão, ele é obrigado a dispensar um ou outro. De cada 3 funcionários que são dispensados, um bate na porta da Justiça do Trabalho.
Claro. E esse cidadão, esse trabalhador, se ele não tiver um pouco de noção, se o advogado que o representa não tiver um pouco de noção... Ética também, né? Ética acaba com a empresa. É verdade que a justiça trabalhista custa mais caro mantê-la do que as indenizações que são pagas? Sem dúvida nenhuma. É uma discussão que isso já vem ocorrendo há muito tempo e vira e mexe e falam em extinção da justiça do trabalho. Eu acho que tem que readequar. Sim. A reforma trabalhista, nesse sentido, é até tímida, para poder equilibrar esses dois fatores. Em sendo dessa forma, realmente o futuro da justiça do trabalho corre um sério risco. Ainda bem que o senhor vem todas as segundas-feiras aqui, porque tem tanta dúvida, tanta gente querendo saber sobre tantas coisas, e nada como tê-lo aqui toda segunda-feira. Tenha certeza que, da minha parte, estarei sempre aqui e, na medida do possível, vamos tentar responder tudo que for colocado em pauta. Dr. Antônio Carlos Gogoni foi o nosso convidado nesta noite de segunda-feira, e na segunda que vem volta, e nós esperamos a sua participação mandando perguntas. Obrigado, doutor. Boa noite. Muito obrigado, uma boa noite e sucesso aqui para vocês. Obrigado.